Oi gente, meu nome é Catarina Sete, eu sou psicóloga clínica e a ideia com esse vídeo é contar um pouco da minha trajetória profissional até aqui. E para eu começar a contar essa história, eu preciso começar lá do começo. E esse começo se deu lá em 2007, 2008, quando eu então concluo o ensino médio e me deparo com o famoso vestibular e com a decisão de qual profissão eu gostaria de seguir ao longo da minha vida. Naquele momento eu não tinha clareza nenhuma de qual profissão eu gostaria de ter. Eu tinha vários interesses, mas ao mesmo tempo nenhum se destacava muito para eu tomar essa decisão de qual vestibular prestar. Depois de um certo tempo ali estudando e pensando sobre isso, eu decido então prestar como primeira opção a nutrição. Sim, minha primeira opção não foi a psicologia, e como segunda opção a psicologia. Prestei nutrição na Unicamp como primeira opção, por ser um assunto que eu gostava muito de estudar na época, que eu me interessava, e ali eu achei que eu poderia ter um interesse e de fato seguir essa carreira ao longo da minha vida. E prestei segunda opção psicologia, caso eu não passasse no vestibular da Unicamp, e porque em algum momento da minha história a minha mãe falou que eu me daria bem sendo psicóloga ou nessa carreira da psicologia por algumas qualidades que eu aparentava ali naquele momento. Prestei o vestibular da Unicamp, não passei na segunda fase, então ingressei na psicologia na Universidade de São Francisco no ano de 2009. E aí o meu primeiro ano de faculdade foi muito frustrante, porque eu cheguei na faculdade com toda aquela expectativa de estudar abordagens, comportamento humano, cérebro, e eu tive só matérias muito básicas, o que é natural e esperado, mas que naquele momento eu não tinha conhecimento. Então eu tive matemática, português, biologia, estatística, e eu queria saber sobre o cérebro, queria saber sobre Freud, queria saber sobre Skinner, e não tive ali aquele retorno. Então fiquei o primeiro ano super frustrada, tinha até pensado em sair e mudar de curso, mas continuei ali numa outra expectativa de que no segundo ano seria melhor. E de fato, no segundo ano da faculdade, eu já comecei a estudar um pouco mais coisas e questões específicas da psicologia, o que foi me abrindo ou me dando ali me iniciando uma certa paixão pela área. E ali de fato eu entendi que aquela profissão era de fato uma profissão que fazia sentido para mim e que eu gostaria de continuar nela. Quando no terceiro ano, por alguma razão, que hoje eu tenho até esse conhecimento, mas por várias razões ali, eu decido trabalhar como psicólogo hospitalar e mais especificamente com psico-oncologia, que é a psicologia para pacientes oncológicos. Então, do terceiro ao quinto ano da faculdade, eu me dediquei muito a estudar sobre isso, a participar de congressos, a fazer cursos de extensão de final de ano, de final de semana e tudo mais nessa temática, para que de fato eu conseguisse absorver o máximo de conteúdo possível para que eu saísse da faculdade pronta para atuar nessa área. Fiz estágio a mais do que precisava, fiz muito curso, comprei muito livro e de fato me dediquei nessa área por ali, entender que fazia muito sentido eu me formar e trabalhar nessa temática. Mas no quarto ano eu decido então fazer iniciação científica. Até então nem conhecia muito bem sobre isso, nem sabia da existência de mestrado, doutorado, não entendia nada dessa área, muito menos de iniciação científica, mas por razões ali eu decidi começar a fazer iniciação científica muito mais para conhecer e para ter essa experiência do que entendendo que poderia mudar toda a rota que eu já tinha planejado para mim mesma. No quarto ano, então, na metade do quarto ano, eu entro na iniciação científica e vem a segunda paixão ali dentro da psicologia, que foi pela pesquisa em psicologia. Então, eu desenvolvi uma pesquisa na minha iniciação científica sobre transtorno de personalidade, instrumentos para a gente avaliar isso, e eu de fato me apaixonei por isso. Quando termino a iniciação científica ali no final do quinto ano, o meu orientador avisou que o ano seguinte abriria vagas para o mestrado, no processo seletivo para o mestrado, e que talvez eu teria um perfil adequado para seguir essa área, que seria interessante caso eu me interessasse. E aí então vem a segunda decisão da carreira, que foi terminar a faculdade, ter a graduação e decidir: sigo pela psico-oncologia e vou de fato trabalhar nessa área, ou vou para o mestrado fazer pesquisa em psicologia e carreira docente, carreira acadêmica. E naquele momento eu decidi pelo mestrado,
Então, eu prestei o processo seletivo, passei no processo seletivo, né? E comecei o mestrado em 2014, mas quis juntar essas duas paixões da época. Então, a minha dissertação de mestrado, a pesquisa que eu desenvolvi ao longo do meu mestrado, foi voltada para a psico-oncologia. Então, eu avaliei suporte social e sintomas depressivos em pacientes oncológicos. Então, eu consegui juntar as duas coisas que naquele momento faziam muito sentido para mim. Desenvolvi então a pesquisa de mestrado entre 2014 e meio de 2015, quando na banca ali de defesa do meu mestrado, a banca decidiu me convidar para o doutorado. Então eu poderia ingressar em doutorado no próximo semestre sem precisar passar pelo processo seletivo. Então decidi de novo aí, né, mais uma decisão na carreira, decidi continuar para o doutorado, continuar então a carreira acadêmica, porque naquele momento eu também entendi que era um passo importante para lá na frente o que eu gostaria de fazer, que era a docência, que era continuar fazendo pesquisa. Ingressei no doutorado e por alguma razão eu tinha entendido que a minha contribuição ou que o meu tempo dentro da psico-oncologia tinha se encerrado com a entrega da minha dissertação. Então, no doutorado, eu começo a estudar outras temáticas que já vinham permeando um pouco ali os meus estudos dentro do laboratório, mas que não eram o foco principal da minha pesquisa. Então, no doutorado, eu começo no meio de 2015 e vou para uma área muito mais de dependências tecnológicas. Estudei Fear of Missing Out, como que a gente pode avaliar traços patológicos de personalidade a partir das informações que a gente tem no Facebook, no Instagram. Então, voltei totalmente os meus estudos para essa área de dependência tecnológica, vou chamar num macro assim, dependência tecnológica. Desenvolvi minha tese de doutorado voltada para isso e fui fazendo muitas pesquisas paralelas além da minha tese de doutorado e também fazendo muito estágio docente, que é aquele estágio que você vai dar aula junto com o professor titular da matéria dentro da graduação, mas que você tá ali como um auxiliar, como um estagiário. E nesses estágios eu percebi que de fato eu amava a docência, que eu amava muito compartilhar, que eu gostava muito de dar aula, que eu gostava de ver o desenvolvimento dos alunos e tudo mais. E então, quando eu estou me encaminhando para o fim do doutorado, eu passei num processo seletivo para dar aulas numa graduação, numa faculdade particular do interior de São Paulo. Então, eu vou terminar o doutorado já dando aula na graduação. Então, eu começo a dar aula na graduação em 2019 para uma turma de começo de curso, que também é muito interessante, porque a gente consegue ir formando os futuros psicólogos. Termino meu doutorado em março, abril de 2019 e continuo dando aula, até que em julho de 2019 eu vi uma vaga para coordenadora de projetos dentro do Instituto Ayrton Senna, que era uma vaga dentro do EduLab 21, que é o Laboratório de Ciências para a Educação do Instituto Ayrton Senna, que era o fazer pesquisa dentro da educação. E aquela vaga me chamou a atenção porque, de alguma forma, eu tinha ainda muito interesse em fazer pesquisa e dando aula numa graduação, a frequência de fazer pesquisa tinha diminuído relativamente comparado com o doutorado, por exemplo. Então, olhando aquela vaga, eu decidi prestei o processo seletivo, passei, então eu comecei a trabalhar no Instituto Ayrton Senna em setembro de 2019. Então, deixo a graduação, deixo os meus alunos para, então, ingressar nesse laboratório para fazer ciência, para fazer pesquisas em prol aí, né, em melhoria da educação pública do país. Fiquei no Instituto Ayrton Senna entre 2019, setembro de 2019 até julho de 2022. Foi uma trajetória muito satisfatória, me senti muito realizada, consegui desenvolver muitas habilidades, mas em determinado momento de 2020, de 2021 para 2022, eu começo a pensar numa carreira também clínica. Então eu começo continuo trabalhando no instituto, mas também começo com os meus atendimentos clínicos lá para o final de 2020 e começo de 21, para também
testar, experimentar, ver como que isso se daria, e eu continuo então tendo essa dupla jornada, essas duas frentes de trabalho, e as duas frentes de trabalho eram muito satisfatórias e me trazia muita realização profissional. Mas em determinado momento, em 2021, eu começo a repensar se essa rotina fazia sentido, se manter duas frentes de trabalho fazia um sentido e como que eu gostaria de ter a minha vida. E aí vem mais uma grande decisão na carreira, de continuo com as duas frentes ou assumo só uma de novo. E aí eu passei bons, longos meses pensando sobre isso e decidi então em julho de 2022 abrir mão da frente de trabalho dentro do Instituto para seguir a minha carreira de psicóloga clínica. Então hoje eu estou na psicologia clínica, eu sou psicóloga clínica, na verdade eu estou psicóloga clínica porque vocês vão vendo aí ao longo da história que a gente vai mudando, que a gente vai experimentando novos lugares. Então eu gosto de falar que agora eu estou na psicologia clínica, então peço demissão do Instituto para seguir esse sonho, seguir essa frente de trabalho, que até então era uma frente secundária, o que eu tinha uma menor carga horária, para ela se tornar total prioridade na minha carreira. Então hoje eu estou na psicologia clínica, eu faço os meus atendimentos de forma online, tanto para adolescentes quanto para adultos, e também faço palestras, dou mentoria e faço trabalhos pontuais de consultoria. Então eu tenho algumas frentes de trabalho que eu vou ali me dedicando nelas, mas perceba que ao longo da vida, como eu falei, a gente vai tomando as decisões e vai então entendendo o que faz sentido para mim neste momento, para que eu tome as decisões baseadas nisso. A ideia desse vídeo era que vocês me conhecessem um pouco mais e contar que agora a gente vai ter conteúdos aqui no canal sobre psicologia, sobre autoconhecimento, sobre esse desenvolvimento pessoal, para que a gente possa cada vez mais buscar nos desenvolvermos. Se você tem alguma sugestão de conteúdo, alguma ideia de vídeo, deixa aqui para mim nos comentários. E se você ainda não me segue no Instagram, o meu Instagram é @catarina7 com 3 T's. E lá eu posto muita reflexão, muito conteúdo sobre psicologia e autoconhecimento. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.